Fala galera do nono ano, professor Alf de Filosofia com vocês. E dando continuidade à nossa matéria, entramos agora no último tópico do capítulo 1, ou unidade 1, da nossa apostila, a unidade Criando a Civilização, e o último tópico chamado A Cultura Hoje, para pensarmos algumas questões que se referem às reflexões do nosso tempo, os problemas e discussões que envolvem a nossa sociedade atual, partindo também de uma análise histórica para chegarmos nos nossos dias. De certa forma, cada época, cada sociedade tem seus problemas de natureza política, econômica, social e cultural. São os valores, hábitos, costumes que se referem a cada época. Cada contexto histórico, nós sabemos, é uma construção de uma sociedade. Sendo assim, os gregos, como sociedade, tiveram suas relações com a filosofia, com a arte, com a política, seus conflitos militares, sua decadência e sua crise, além também de suas grandes construções, como a democracia, a própria mitologia. Sabemos também que a sociedade romana, a sociedade medieval, tiveram suas características próprias. Quando entramos na modernidade, vamos assistindo no Ocidente uma série de movimentos que levam à construção do mundo moderno. Do Renascimento ao Iluminismo, a ascensão da razão, da ciência, do progresso, a confiança no homem, o humanismo, o cientificismo, o racionalismo, que constrói grande parte da sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade, em parte, que nós construímos é reflexo dos nossos valores, das nossas ideias, das nossas convicções, em parte também das nossas ilusões e dos nossos problemas que nascem, da própria relação que construímos. Bom, diante disso, quando a gente pensa na sociedade iluminista, como a construção no século XVIII do capitalismo industrial, da própria ideia de democracia representativa moderna, do sonho da liberdade, da igualdade jurídica, da liberdade individual, da propriedade, dos estados laicos. Nós estamos falando de um mundo que se ergueu a partir de valores que triunfaram, pelo menos até a segunda metade do século XX. Se entendermos que o sonho de uma razão totalizadora, em que o homem fosse capaz de guiar o seu destino em direção a uma liberdade e igualdade possível, enxergaremos as raízes lá no movimento iluminista, na filosofia do Kant, do Rousseau, do Montesquieu, ou mesmo do próprio Hegel, que via no Estado de Direito a realização do homem na história. A partir da segunda metade do século XX, surgem novos problemas para o homem. E o que nós vivemos hoje, que a gente pode estudar nessa parte da apostila, sobre a cultura hoje e o mundo atual, são as transformações que nossa geração, que as últimas décadas acabaram vivendo, a partir principalmente das transformações que ocorreram na segunda metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial, ou as duas grandes guerras, marcam em parte um colapso da confiança no homem, da confiança no progresso e na razão. Por mais que a gente veja ainda o sonho da construção de um mundo unificado através da globalização, através da construção dos blocos econômicos, da União Europeia e do triunfo do liberalismo após os anos 90, a crise da União Soviética, a segunda metade do século XX é marcada na filosofia, principalmente, que é o nosso tema que é fundamental, é essencial, pela chamada pós-modernidade, ou pela crise da razão. A crise da razão diz respeito a uma desconfiança em relação ao homem e à sua capacidade de construir um mundo melhor. Por mais que muitas instituições democráticas e liberais ainda existam no mundo, por mais que a confiança nos mercados, na economia, na ciência seja uma característica de nossa época, isso não foi capaz de solucionar os problemas da violência, os problemas do desemprego, da intolerância, do ódio, de certa forma, de todos os aspectos negativos que também marcam a nossa sociedade. Os iluministas acreditavam que quando o homem atingisse a maturidade da razão, a maioridade, como falava Kant, seríamos capazes de controlar nosso destino, de atingirmos a felicidade, de realizarmos-nos como espécie, capaz de uma sociedade tolerante, livre, com maior igualdade e inclusão.
O que nós vimos nas últimas décadas, marcada de certa forma ainda, né, pelas grandes guerras, pela peste, pelo terrorismo, por toda forma ainda de violência indiscriminada, pela manutenção da superstição, da ignorância, do dogmatismo, pelo avanço de governos ditatoriais, por todas as formas de controle social, domesticação e falta de liberdade que algumas sociedades ainda possuem, o que nos chega até agora como reflexão, a partir da segunda metade do século XX, né, do período da pós-modernidade, é exatamente a desconfiança, a suspeita, o ceticismo em relação ao homem e a sua suposta capacidade racional de controlar a história, de moldá-la segundo os seus interesses benevolentes, né, ou morais. A pós-modernidade é marcada, portanto, pela chamada crise da razão. A desconfiança em relação ao homem, em relação à razão, em relação ao próprio progresso e à ideia de progresso. O que nós vamos ver na filosofia, e vamos estudar em parte as raízes dessa desconfiança, que também enxergamos já lá no século XIX, na filosofia do Kierkegaard, do Schopenhauer, do Nietzsche, e vamos passar aqui por alguns filósofos importantes nesse aspecto mais desconfiado em relação ao ser humano, é que hoje, mesmo diante de todas as constituições democráticas, o homem ainda está ameaçado por formas de autoritarismo, de ditadura, de controle social. Que mesmo apesar de muitas constituições assegurarem direitos sociais, direitos trabalhistas ou garantias que poderiam dar ao homem maior dignidade, ainda há também a ameaça da desigualdade social, da miséria, da pobreza e de toda forma de injustiça que caracteriza o ser humano como um ser incompleto e em parte frágil. A cultura hoje depara-se então com novas reflexões. Alguns filósofos também contemporâneos, né, a gente vai passar um pouquinho pelo Bauman, pelo Lipovetsky, levantam as questões do nosso tempo. A crise das instituições morais, como a igreja, a família, o Estado, a escola, os partidos, está de mãos dadas também com a crise das figuras de autoridade. A crise da figura paterna, do pai, do professor, do político, do padre, mostra uma sociedade que o filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky chamou de a Era da Incerteza. A Era da Incerteza porque as nossas grandes convicções ruíram, nossos grandes sonhos naufragaram. E de certa forma, o que fica para a nossa sociedade é um certo ambiente de insegurança, de desconfiança, de incerteza em relação ao nosso futuro. Como será o século XXI? Se ele já começa marcado pelo conservadorismo, pelo autoritarismo, por governos, né, de caráter violento, por pandemia e toda forma de ameaça em relação à humanidade, podemos ver que o século XXI não será marcado apenas por aspectos que referem-se à capacidade do homem de guiar o seu destino. Então as questões do nosso tempo mostram exatamente como o homem é um ser que, sendo ele também incapaz de construir uma sociedade livre, democrática, incapaz de construir uma melhora moral que leve ao progresso do homem, mergulhamos então num profundo ambiente de certo pessimismo, né? Ou de certa incapacidade de acreditar em nós mesmos, que nos coloca diante das velhas ameaças da história. Os grandes problemas de nossa época, então, estão ligados agora à nossa própria crise, a crise do homem, a crise da razão, a própria desconfiança que vemos hoje em relação ao nosso conhecimento e ao nosso poder. No fundo, veremos então, nas próximas aulas, um pouco dos filósofos que refletiram sobre esse assunto. Então, trabalharemos ao longo dessa última parte, né, da unidade 1, esse tema referido nesta aula. Muito obrigado, meninos. Espero que vocês consigam estudar o texto da página 23. Leiam o texto da página 23, chamado A Cultura Hoje. É ele que eu vou trabalhar na próxima aula, na terça-feira. Valeu? Um beijão para vocês. Fiquem em paz, estamos juntos. Um abraço do Alf.